Num vídeo meu relativamente recente, eu fiz a arrojada previsão que tu irias começar a ver no YouTube. Ia-te aparecer várias vezes gaming em Linux, porque essa estava a ser uma nova tendência. Não no sentido de ser a maioria das pessoas que vão passar a usar, porque não vão, mas porque é uma, entre aspas, uma micro tendência que está a acontecer. Ainda bem, eu fico feliz com isso, mas já vem... Com qualquer tendência, já vem aqui, já vem gadelha. E está de tal forma a tornar-se tendência que passamos como é que eu ia dizer isto? Passamos de uma situação onde algumas distribuições de Linux vão ser o sistema operativo ideal para ti, mediante a tua preferência, o teu hardware e o que tu fazes, e ninguém te vai dizer isso, amém Windows. Passamos dessa situação para a situação onde Linux vai ser um desastre para ti, fica no Windows, nem que seja na versão LTSC, que eu fiz um vídeo da versão LTSC do Windows, vai ser top para algumas pessoas, nada é bom para todos. E agora parece que querem convencer a usar alguma versão alguma distribuição de Linux, mesmo que isso seja mau para ti, porque, não sei, tendências são um bicho complicado. Quero-te mostrar alguns exemplos. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar, ó filho. E já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. E eu, bandidos, quanto mais gente utilizar o sistema operativo do Pinguim, melhor até certo ponto. Eu sou muito apologista de Linux ter uma maior adesão por parte dos gamers, acho que é bom para todos. No entanto, se crescer demasiado, vai atrair tudo de mau que há na indústria, que nós temos visto tanto no hardware como no software, vai atrair todo o tipo de abutres que só querem lucro a curto prazo, deixando um rastro de destruição para trás, e nós não queremos nada disso. Quero-te mostrar então alguns exemplos porque é que é muito difícil, ao contrário do que te querem passar, é extremamente difícil usar Linux, seja ele qual for. Uma afirmação controversa, não é? Vamos esmiuçar. Eu acho que à data de hoje, algumas distribuições são extremamente fáceis de usar, mas muito difíceis de tirar partido. Porque usar uma coisa e tirar partido é outra. E a primeira coisa que tu tens que perceber em Linux é que, ao contrário do Windows e do macOS, não é uma receita pronta. Para tu tirares partido daquilo que tem para te oferecer, tu tens que perceber que o sistema é constituído por, vamos chamar, módulos, ok? É constituído por pequenas pecinhas, é como montar um PC escolhendo peça por peça. E quando tu escolhes uma distribuição de Linux, é uma pré-seleção de peças que foi feita por ti, ok? Não quer dizer que seja o ideal para ti. E se tu não tiveres isto em consideração, significa que vais fazer provavelmente as escolhas erradas, não vais ter o resultado errado, não porque não é possível ter o resultado desejado, mas porque a combinação de peças que escolheste não corresponde àquilo que estás a tentar atingir. Quero-te mostrar um exemplo prático. Vou abrir aqui, ainda aqui em máquina virtual, vou abrir o Linux Mint, que é um sistema que está a ser extremamente recomendado e eu sou extremamente fã. Gosto bastante, mas vou-te mostrar porque é que para ti pode ser uma desgraça. Não sei o quão difícil é ou não de ver, eu estou a fazer captura do ecrã completo, mas eu tenho aqui as definições tenho aqui a escala a 200% para ajudar um bocadinho. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu estava há um ano atrás, há mais de um... Sim, abril, maio do ano passado, quando eu comecei a fazer experiências com Linux, utilizando outro computador, não o meu computador de trabalho, e tentar perceber o que é que dava para fazer e o que é que não dava. Uma das coisas que eu me deparei, porque faço vídeos, não é? Eu quis experimentar um editor de vídeo que eu nunca tinha utilizado, apesar de ele existir para Windows, que é o KDN Live. É um projeto open source, gosto bastante, falta-lhe muita coisa, ao mesmo tempo há muita coisa que lá está. É como qualquer software, depende daquilo que tu vais fazer, pode ou não servir para ti. Vamos imaginar, porque isto aconteceu comigo, só que o meu objetivo era aprender, portanto eu descobri, não é? Se o teu objetivo não é aprender, tu não vais descobrir. É logo a primeira barreira para utilizar qualquer sistema operativo Linux. Qualquer um. Que tipo de pessoa tu és? Ou pelo menos que tipo de pessoa tu és no que diz respeito à tecnologia.
Se tu não queres perceber como é que as coisas funcionam, tu nunca vais tirar partido disso. Uma tendência, portanto, vai haver exceções, mas uma tendência que eu tenho visto é nas pessoas mais novas, de 20 anos, menos, ou 20 e poucos, que essa geração, no que diz respeito a computadores, hardware, sistema operativo, software, não querem aprender. Isso não é mau, se quiserem aprender outra coisa, porque alguma coisa temos que aprender, não é? Foi chocante para mim no início, quando eu comecei a perceber que era comum, não era exceção, era comum, alguém com 18, 20, 22, eu dizer, entras no painel de controle e abres esta opção. A pessoa não sabe o que é o painel de controle. Windows. Se eu disser a alguém de 18 anos, desativa isto no gestor de dispositivos, ele vai ter que pesquisar o que é o gestor de dispositivos. Portanto, esse tipo de pessoa não vai ter capacidade para usar Linux. Não quer dizer que a pessoa não tenha capacidade intelectual, porque isto não é assim uma coisa, é porque a capacidade intelectual está redirecionada para o outro lado. Portanto, não vais conseguir usar Linux. Esquece. No Linux, tu tens que saber como é que as coisas funcionam. Não para usar, mas para tirar partido, que são coisas diferentes. Lá aqui, o KDN Live. Eu experimentei uma versão do KDN Live num sistema operativo que eu não me recordo qual era, e eu utilizei o pacote de sistema. A primeira coisa que tu vais ter que aprender neste contexto. Linux Mint é extremamente fácil, mas em alguns programas vai-te aparecer a opção de pacote de sistema ou Flatpak. O que é um, o que é outro. O que é o Flatpak, o que é um pacote de sistema. Eu experimentei o KDN Live num sistema operativo, onde por pré-definição foi-me instalado o pacote de sistema, e ao instalar o pacote de sistema eu não conseguia utilizar a gráfica para renderizar. Ou para renderizar ou para fazer o decode. Não me recordo. Um dos dois ou até os dois. Porque o pacote de sistema é uma versão antiga do programa, dependendo do sistema operativo. Aqui o que nós estamos a usar é o Linux Mint, quer dizer, nesta máquina virtual. E o Linux Mint é baseado no Ubuntu e o Ubuntu é baseado em Debian. Esses sistemas operativos têm o nome que eu acho extremamente traiçoeiro, que é sistemas operativos estáveis ou distribuições estáveis. Não sei, gostam de utilizar o nome estável. Estável tem um duplo significado. Vamos imaginar que os últimos 2 anos não aconteceram e que nós estamos em 2023. As drivers da Nvidia são estáveis, certo? Durante anos e anos e anos, update após update, após update, após update, tudo funciona bem e mesmo quando não funciona, passado 2 dias tem um update e está a funcionar. Portanto, podemos considerar que a driver da Nvidia é um software estável. Mas como é que é estável se está sempre a mudar? Depende do significado de estável, certo? Neste contexto, nos sistemas operativos Linux, estável significa que não muda, mesmo que tenha bugs ou que lhe falte funções. São significados totalmente diferentes, mas a palavra é a mesma. O que acontece em muitos softwares é que se utilizares um sistema baseado em Debian, neste caso o Mint é baseado em Ubuntu e o Ubuntu é baseado em Debian, tu vais ter pacotes com muitas aspas, na minha opinião, estáveis. Mas não são estáveis porque funcionam bem ou porque têm todas as opções. São estáveis porque não mudam durante muito tempo. E, portanto, quando eu utilizei há um ano atrás, experimentei e abri este programa, não podia utilizar a gráfica para renderizar, porque a gráfica era demasiado recente. Ou o software era demasiado antigo, ou ambos. Mas se utilizares a versão Flatpak, vai sempre utilizar a versão mais recente. E convém aprenderes o que é um Flatpak, porque não é só datas, não tem nada a ver com isso. Ser mais recente é uma consequência, ok? Não é o objetivo. Aprende o que é Flatpak à parte se quiseres realmente tirar partido disto. Tem vantagens e desvantagens. Aqui, imagina que eu quero utilizar um Linux Mint para mim e que quero tirar partido dos recursos de última geração, eu vou ter que utilizar a versão Flatpak porque vai-me utilizar a versão 25. E a versão 25 aqui vai utilizar a versão 23 e aqui vai utilizar a versão 25. A versão 25 deixa utilizar a gráfica que eu estava a utilizar na altura, não me recordo qual era para experiências, deixam-me utilizar a gráfica para fazer render. Porque o software não tem suporte? Tem, só que estava a ser usada uma versão mais antiga que a gráfica. Um bom exemplo. Queres um exemplo que vais barrar contra os gamers? G-Overlay. Em qualquer vídeo meu que tu me viste a utilizar Linux em gaming, tu tens um overlay e esse overlay eu estou a utilizar através deste software, o G-Overlay. O que faz isso acontecer chama-se Mango HUD, mas isto é, digamos, uma interface gráfica para gerir o Mango HUD. Estás a ver a versão que está aqui? 0.9. Se eu abrir o G-Overlay aqui, só o aspecto dele assusta. Tem assim este aspecto todo de livre, o que é isto, não é? Isto não funciona nativamente. Eu experimentei recentemente noutro computador instalar o Ubuntu, a versão mais recente, e ele instalou-me um 0.9. Eu descobri, não é assim muito difícil, mas descobri como utilizar uma versão menos antiga do G-Overlay
e passou a funcionar tudo bem. Vê se notas alguma diferença. Este é o G-Overlay, a versão 1.3. Eu consegui, por exemplo, pôr a funcionar, acho que foi a 1.1, que é de pacotes de testes, ou não sei o quê, mas se tu utilizares um sistema operativo baseado em Fedora ou em Arch, tu vais ter os pacotes recentes, independentemente de serem Flatpaks. É daí que vem o nome instável, mas o que é que define estável? Porque quando tu instalas o G-Overlay aqui no CacheOS, eu acho que ele até já vem pré-instalado se tu instalares os pacotes gaming. Os pacotes gaming é isto. Eles têm aqui um botão Install Gaming Packages, onde ele te instala todo um conjunto de ferramentas que à partida eles acham que tu vais precisar. Instala tudo de uma vez. Whatever. O que é preciso é instalar o G-Overlay e pronto. E só isso. E funciona. Então o que é que define estável? Porque este simplesmente funciona. Este overlay. Podemos ver aqui este cubinho a girar como exemplo. É este overlay. Tudo que está ali em cima é configurado a partir daqui. Destes settings, dá para bloquear FPS, no caso de bloquear FPS tu tens dois métodos, late e early, é interessante isto, tens as métricas, tens extras, dá para fazer benchmark, gosto muito disto como ferramenta de benchmark, é porreiro, mas logo aí vem o primeiro problema, tens que perceber o que é um pacote de sistema e o que é um Flatpak. A seguir vem o kernel. Quando tu vês aqui, isto é no sistema principal, não é no Mint, está a utilizar o 6.14. O 6.14 é mais recente que o 6.8. O nome diz Linux Mint está a utilizar o 6.8. Algumas limitações vai ter exclusivamente por causa disso. Isso nem é bom nem é mau. Convém tu perceberes as diferenças para perceberes quais são as diferenças, ok? Porque se tu não perceberes as diferenças, vais fazer escolhas à sorte e não vais ter o resultado. Não é o que é possível fazer, não vais descobrir sequer o que chega a ser possível fazer. Por exemplo, sabes o que é? Aqui aparece uma coisa chamada, onde é que está? Aqui, que diz Wayland, onde eu tenho o rato. Dá jeito de saberes o que isto é. Porque, por exemplo, isto é a interface gráfica que eu estou a utilizar. Eu gosto de chamar interface gráfica, ainda que o nome não seja correto, a KDE ou Plasma, e eu tenho a escala a 175%. Estou a gostar de utilizar assim, indiferente, mas tens aqui uma opção que diz Legacy Applications X11. O X11 era o antecessor do Wayland, mas há aplicações que utilizam X11. Precisas de saber isto. Dá jeito. Sabes porquê que dá jeito? Porque, por exemplo, o Linux Mint, a não ser que tenha tido agora o update, eu não vi, está a utilizar X11. Aqui nós estamos a utilizar o Wayland. Não é a mesma coisa. Mas mesmo quando utilizas o Wayland, há aplicações que vão utilizar o X11. Eu posso marcar esta opção aqui, escala definida pelo sistema. Ou utilizar a própria escala, que vai ter impacto nisto aqui. Eu lembrei-me deste exemplo porque eu já fiz algumas gravações deste problema com aspas, porque não é um bug, é uma funcionalidade, mas para quem não sabe vai ser um problema, porque eu deparei-me com isto nas minhas experiências iniciais, porque eu experimentei um sistema onde por pré-definição estava ativo isto aqui, escala definida pelo sistema. E o que aconteceu era que eu estava a utilizar o computador ligado à televisão, a televisão é 4K, eu estava a utilizar opções de escala, porque senão não se vê nada, não é? Como estava a utilizar 150%, os jogos só conseguiam ter a resolução até 1440p, apesar de ser uma televisão, um monitor, tanto faz, 4K. É uma função específica que tem um propósito, mas se tu carregares à cega sem saber o que é, vais pensar que está bugado porque não consegues passar de 1440p. Convém perceber estas diferenças. Já é muita informação para ti. Compreendo. Man, tens que usar o Windows. É para isso que ele existe. Alguns de nós têm batalhado, às vezes contra a maré, em tentar alertar, tentar chamar a atenção que o Windows, a Microsoft está a fazer do Windows uma ferramenta para te insultar, quase. É quase um insulto à tua inteligência, porque partem do princípio que tu és burro e tentam-te empurrar tudo o que eles querem, quer seja bom ou mau para ti, partindo do princípio que tu não vais ter capacidade ou predisposição sequer para questionar. Isso é um mau princípio, mas por baixo está uma ferramenta que vai ser ótima para ti, dependendo de quem tu és, não é? Outro exemplo, eu abri o Borderlands e fiz uma experiência com isto aqui. Isto é um dos motivos pelos quais eu gosto bastante do CacheOS. O CacheOS torna fácil tu aplicares, alterares coisas, aplicares alguns settings específicos, mas tu tens na mesma que saber, obriga-te a saber o que é as coisas, mas depois de tu saberes o que é que são e o que é que tu queres, é muito fácil aplicar, ok?
Isto é uma ferramenta específica só para alterar o scheduler. Existe no Windows, existe sempre um scheduler, mas tu consegues alterar isto em tempo real. O propósito disto é, por exemplo, porque existem diferentes schedulers aqui e dentro deles tens várias opções, alguns. Isto é ótimo para aqueles processadores, por exemplo, os Intel, que têm núcleos de eficiência, núcleos de performance. Os laptops agora têm 3 categorias de núcleos. É bom para quem tem Ryzen 9 3D, porque até no Windows, às vezes, dependendo do jogo, fica alocado nos núcleos errados. E, portanto, isto é uma ferramenta que existe. O que eles fizeram aqui no CacheOS foi simplesmente uma interface para tu clicares e alterares. Dependendo do processador que tu estás a usar e do que é que tu estás a fazer, tu podes alterar o scheduler em tempo real. Isto é fantástico. Mas eu fiz a experiência ao contrário aqui. Fui buscar... Eu ando sempre com... parece que é uma coisa que está aqui dentro. Fiz ao contrário. Eu pus o processador num dos perfis que eu tinha na BIOS, o processador com clock fixo. O clock não varia. Portanto, qualquer um destes schedulers, à partida, eu acho que a maioria deles, quando o objetivo é desempenho em jogos, estão feitos a pensar nas situações onde tens exatamente núcleos diferentes uns dos outros e que o clock é maior nuns que noutros, esse tipo de coisas. Portanto, eu fiz ao contrário. Eu abri o jogo, encontrei uma parte onde o limite fosse CPU, que dava ali tipo 370 FPS, e depois, utilizando o scheduler, há aqui schedulers que estão feitos a pensar que eu tenho clocks diferentes e adivinha o que é que aconteceu? Desgraça, o desempenho cai. Um deles baixa-me 70 FPS, ou acho que até mais de 70 FPS num exemplo extremo. Se tu não conheces como é que as coisas são feitas, tu podes primeiro perder bué de desempenho, que como virou moda, está a virar moda aos bocadinhos. Nós vemos que já há gente apressada que quer fazer também. Eu também quero fazer um vídeo de Linux, então tenho que testar desempenho em jogos, porque parece que ninguém consegue prestar atenção a nada a não ser o número de FPS. Isso não é tudo, mas é o que as pessoas querem. Eu quero ver o número. Qual é o mais maior grande? Este mais maior grande é mais melhor bom. Pronto, é isso. De um lado, a Pinguim não funciona assim, ok? Mais maior grande não significa obrigatoriamente mais melhor bom. E portanto, e olha aqui, utilizando o scheduler errado, com o CPU errado, com os settings errados, vais perder desempenho. Ou, o contrário, podes ganhar. Depende em qual situação tu estás do ponto de partida. Portanto, se eu fizesse um benchmark às cegas, dependendo do CPU ou do scheduler, eu poderia estar a roubar 70 FPS ou posso ganhar 70 FPS. Há pouco falámos do kernel. Olha, uma ferramenta top que eles inventaram aqui. Isto não é possível fazer em qualquer sistema operativo. O CacheOS, depois de tu saberes que existe isto, criou-te uma ferramenta para facilitar o processo. Mas primeiro tens de saber que existe e para que é que serve. Aqui vês que eu tenho 2 coisas marcadas. Eu tenho 2 kernels sempre instalados no sistema operativo. Tenho sempre 2. Se em algum update ou eu destruir ou em algum update bugar alguma coisa, na fase de boot eu consigo escolher com qual dou boot. Ele só utiliza tem 2 pré-instalados. Mas há aqui montes de coisas que tu podes alterar no kernel, literalmente com um clique. Isto é assustadoramente complexo e ao mesmo tempo fantástico para quem gosta de explorar. Para terminar, há uma situação onde, infelizmente, e obrigado à Nvidia, mesmo que tu gostes da ideia de ser autónomo e querer utilizar um sistema que respeita um bocado mais a tua autonomia, ao mesmo tempo obriga-te a ser autónomo, por isso é que é traiçoeiro. Isto nem é bom nem é mau, depende do teu objetivo. Porque se tu queres ser autónomo com o teu computador, aqui é o caminho a seguir. Mas tu podes não querer ser porque já tens mais em que pensar. E isto para tirar realmente partido obriga-te a ser. Portanto, não vai ser bom para ti, está bem? Vamos aqui às estatísticas da Steam, que foram atualizadas há pouco tempo. E nós vemos aqui que, tirando a versão de laptop, a gráfica mais utilizada em desktop ainda é a 3060. E muito bem, porque foi a última 60 bem feita pela Nvidia. Só que a Nvidia tem 2 coisas fantásticas. Primeiro, ele não quer que tu tenhas um upgrade à 60, a não ser que tu compres uma 70, porque chamar a 4060 ou até mesmo à 5060, que ainda não está à venda, pelo menos à data que eu estou a gravar isto, e meio que já se percebeu que é uma piada, não é? Portanto, a Nvidia não quer que tu faças um upgrade à 60, e se tu não queres gastar o dinheiro que custa um verdadeiro upgrade à 60, tu vais ficar com a 60.
certo? Tentar esticar mais um bocadinho. A Nvidia tem outra coisa terrível, é que em jogos, e é muito importante referir isto, em jogos, porque noutras áreas é diferente, mas em jogos, o desempenho da Nvidia em Linux é mau, é péssimo. Ao ponto de chegares a perder mais de 20% no mesmo jogo. Ok? Mas há situações onde só perdes 2 ou 3%. Mas eu jogo CPU bound, dependendo de tudo o que nós falamos para trás, vai ser benéfico até, vais ganhar desempenho em Linux. Mas tu estás a tentar espremer a tua 3060 ao máximo, tentar adiar o upgrade ao máximo, se possível mais uma geração, pode ser que na próxima geração tanto a AMD como a Nvidia tenham um verdadeiro upgrade para uma 60, ao preço de uma 60, ou seja, 300 paus. Tu queres aproveitar a tua 3060, se a tua 3060 já tens de fazer todos os truques possíveis e imaginários para ver se consegues ter os FPS que tu queres nos jogos que queres com settings que queres, se tu instalares qualquer sistema operativo Linux, mesmo que seja o CachyOS, que é maravilhosamente bom, tu vais perder desempenho quase sempre. É um tiro no pé. É um tiro no pé, lá está, porque o teu objetivo é espremer a 3060. Por outro lado, se tu tiveres, que nem aparece aqui, mas uma excelente gráfica, que é mais ou menos uma concorrente, que é 6800, 6600. As gráficas da AMD quase sempre ganham desempenho, não está em stock, mas esta aqui. Quase sempre ganham desempenho em Linux, se as coisas forem bem feitas. Portanto, se tu tens uma destas e os jogos que tu jogas não dependem de um anti-cheat que bloqueou o Linux, tu podes ganhar uma vida extra com esta gráfica. No CPU, tendencialmente, vais ganhar desempenho, vais ter que aprender coisas, vais ter que aprender, para tirar partido vais ter que aprender, convém frisar, mas tu vais ganhar desempenho no CPU e na gráfica. Mas se tu tiveres uma 3060, tu até podes ganhar CPU, mas perdes na gráfica. Portanto, os dois maiores problemas, as duas maiores barreiras que existem, está a ser o suporte da Nvidia para gaming, que em termos de desempenho deixa muito a desejar, e a barreira psicológica, porque para tu tirares partido a 100% do que é preciso, para tu tirares partido do software para aquilo que tu vais fazer e tirar partido do teu hardware, tu tens que aprender coisas obrigatoriamente. No Windows isso acontece, mas é menos grave, acho eu. Aqui tu tens mesmo que aprender, só que isto é uma qualidade para algumas pessoas, porque tu tens que aprender exatamente porque tu tens opções. E aqui ninguém te vai dar a mão. Tu tens opções. E qualquer opção que tu escolhas está correta, porque és tu que escolhes. A filosofia é essa, és tu que escolhes. Ninguém vai insultar a tua inteligência porque escolheste errado, porque és tu que escolhes. Deu para perceber a mensagem? No Windows, cada vez menos és tu que escolhes. Mas o que está pré-escolhido por ti, meio que vai funcionando. Existe a barreira psicológica de, para tirar partido, é preciso aprender e nem toda a gente está predisposta a aprender, porque ou são muito novos e a nova geração não quer aprender sobre isto, ou são mais velhos que querem aprender, mas já têm 4 filhos, 3 cães, 2 casas e 4 mulheres, não dá para gerir tudo, então aprender uma coisa nova é muito bonito, mas eu não posso, portanto ficamos com um pequeno nicho, e esse pequeno nicho, espero eu, que contribua para o aumento da porcentagem do pinguim, mas pelos bons motivos e não pelos maus. Os maus motivos é estás à espera de uma coisa e isto ter outra, porque vais ficar desiludido, ok? Mas com as devidas expectativas no sítio, e a primeira delas é que deves aprender alguma coisa, se isto crescer, acho que é bom para todos. Bandidos, este vídeo é tudo, vemo-nos no próximo, beijinhos à prima, tchau, tchau.